É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Foste levantado dos mortos, é o Senhor. Todos os joelhos se dobram, toda língua confessa que Cristo é Senhor. Aleluia. Cristo é Senhor. Todo joelho adorará, toda língua confessará que Cristo é Senhor. Hoje, eu vou dizer uma coisa. Vamos fazer a oração. Obrigado, Senhor. Nós que ouvimos a tua palavra hoje, nós abrimos nosso coração, nossa sabedoria, para entender toda coisa que nós vamos ver hoje, em nome de Jesus. Ajuda-nos para nós ouvir toda coisa que nós vamos entender hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, meu tópico, eu quero falar uma palavra hoje. O tópico de hoje é fé é ler. Fé é ler. Sabe? Fé é ler. Fé é como ler. Como muita gente não sabe. Eu quero que nos abre Romanos 3, 27. Onde está logo a distância foi excluída. Porque lei das obras não, mas para a lei da fé. Para a lei da fé. Isso coisa é muito importante, você sabe? É lei. Fé é como lei. Porque lei é coisa para controlar alguém na terra. É como fé também, controlar nossa vida, nossa cristã. Sabe, nós na terra tem uma tem uma lei da gravidade. Essa lei da gravidade é coisa. Você não sabe, você não evolui, você não pode querer tentar hoje. Eu levantar e não sei, hoje vai ter lei da gravidade. Você levantar, lei da gravidade está aqui sempre. É constante. É como nossa fé. É constante. Você não sei hoje, eu não sabia. E que eu ficar em cima, porque não ficar em pé, porque tem lei da gravidade, tem constante. Mas nossa fé é Cristo. Quando nós nascemos em Jesus, Jesus dá-nos uma fé. Essa fé fica, não sei, isso fé, quando você quer fazer coisa, isso fé que Deus dá a você. Você usa essa fé para fazer coisa na vida, para ganhar toda coisa que você fazer, ganhar alma. Porque fazer ama, ganhar dinheiro para fazer coisa para Deus. Essa fé é que Deus dá-nos para ficar tanto que alguém tem doente. Usa a sua fé para curar alguém. É coisa que Deus dá-nos. É porque isso fé pode trabalhar sempre. É constante. É não hoje é tentar meu fé não faz, não fazer, não sei, não fez trabalho. Aqui, quando você fazer isso, falar isso, você não usa fé. Porque quando você usa fé é constante. Fé tem resultado todos os dias. Você que tem trabalho, tem dinheiro para fazer coisa, usa a tua fé. Tua fé dá você resultado todos os dias. Quando você não tem resultado, é por isso que você usa a fé. É por isso que você não usa a tua fé. É importante você saber isso. Porque muita gente não sabe como nós andamos no caminho de Deus. No dia que você nasceu em Jesus Cristo, você tem outro caminho para andar. É para você quando vem à igreja sempre para saber como nós para andar, como vamos fazer obra para Deus. Ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, muito importante para a nossa vida. Não pode brincar com isso. E para você crescer na tua trabalho de Deus, você continuar a ouvir a palavra de Deus, continuar a ouvir, ler a Rhapsody, ouvir, ver, até você cheio de Espírito. Sabe?
1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz 2 a 2, diz: para você crescer em coisa de Deus, você pode desejar a palavra de Deus. Quando você é como um bebê, tomar leite, é uma coisa que você pode tomar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai crescer a sua vida. Vai ter fé para curar alguém, para ter fé para ganhar dinheiro, para ter fé para ganhar alma, para ter fé para trocar toda coisa que você quer trocar na tua vida. É coisa que eu vou falar para você hoje. Agora, isso é coisa de coronavírus, você está mundo. Quando você tem fé, isso que quer falar, você não nunca ficar medo com coronavírus. Porque maior aqui que tem em ti, tá? Que você tem no mundo. Que tem no mundo. Que está em ti do que aquele está no mundo. Isso coisa, eu disse você, toma isso sério. Porque está no mundo é coisa, é doença, é mal. Porque maior aquele que é em ti. Usa isso. Usa isso. Bota fé no trabalho. Bota fé para ver com teu fé trabalho. Não fica chorando, não sentar, falar só, chorar, nada. Usa a tua fé para ganhar, dinheiro, para curar tua vida. Graças a Deus. Alguém ouve-me agora, não acerte Jesus. Que ouve-me agora, que não acerte Jesus agora. Pode repetir isso, coisa. Eu repetir para mim. O que eu falar agora, depois repetir. Diz, em nome de Jesus, eu abro meu coração a ti. Eu acredito que sou filho de Jesus. Vem terra, morrer para mim. Levantar, dia 3. Eu confesso a Ele, a meu Senhor, a meu Salvador. Eu acredito, Ele vai morrer para mim. Ele levou todo o meu pecado, toda a minha doença, todo o meu problema. Eu acredito Ele, teu filho. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Hoje, ele já nasceu novo. Ele já fica novo criatura. Eu sou filho de Deus. Amém. Quem falar isso, você já nasceu em Jesus. É simples assim, já nasceu em Jesus. Agora começa a ler a Bíblia. Começa a ouvir a palavra de Deus. Entende? Isso vai ajudar você a crescer rápido. Eu quero falar a você agora. Vamos orar a você. Obrigado ao Senhor. Tudo aquilo que eu repeti, toda coisa que eu falar agora, Deus ajuda a ter outro dia, tudo repetir a coisa para mim, para crescer para ter a palavra. Sabe, você louva você mais, vive você sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, isso é muito plano. Sabe, eu disse a você, quando nós temos culto a 100 milhões, você dá a tua oferta. A oferta é muito importante, porque a oferta é uma coisa para nos adorar a Deus. Não vai vir juntos, nos adorar a Deus com nossa oferta. Não deixa a tua oferta para não dar. Não, se der a tua oferta, tem a bênção, vem com isso. É por isso que tua oferta, teu dízimo, não guarda lá, depois sai com vida cá. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Fique em paz. Aleluia.